tarde, irmãos, a paz do Senhor, começando mais um Homens e Mulheres que Fizeram a História. E hoje eu vou trazer a história de uma mulher, uma escocesa chamada Mary Slessor. E espero que vocês lembrem da história que a gente contou aqui algumas quintas-feiras atrás, de um missionário chamado Davi Livingstone. Se por acaso você não assistiu esse vídeo, ou então você não está recordando muito bem dessa história, eu te convido a voltar foi acho que uma das primeiras histórias que a gente contou aqui. Volta lá no vídeo e assista novamente. Por que eu tô pedindo isso? Porque a vida de Mary foi totalmente inspirada na vida de Davi Livingstone. Depois da morte dele, quando as histórias da vida dele, como ele trabalhou na África, como ele ajudou os africanos, veio à tona na Inglaterra e em toda a Europa, Mary sentiu no coração dela o mesmo ardor, né, o mesmo amor que Davi houve no coração de Mary, e ela, uns 2 anos após a morte de Davi Livingstone, ela decidiu embarcar para a Nigéria. Ela também foi para a África, servir lá na África. E ela, assim como Davi Livingstone, né, ela com certeza tinha ouvido falar muito dele, a história dele, e ela também não se sentiu bem em trabalhar por uma missão onde ela recebia um valor para ter uma vida boa em meio aos africanos. Pelo contrário, ela continuou na missão, mas ela decidiu que ela queria viver no meio dos africanos, em choupanas, em barracos, para ela ter uma vida mais próxima com os africanos. Então, o que ela fazia? O dinheiro que ela recebia como missionária, praticamente 100%, ela devolvia e enviava aos seus pais para ajudar eles ali, né, na sua terra natal, e vivia de forma simples junto aos africanos. E ela lutou para, né, ministrar o evangelho aos africanos, para mostrar para eles que algumas práticas que eles tinham de vida não condiziam com o que a Bíblia ensinava. Naquela época, ainda havia, quando nascia gêmeos em uma tribo, os gêmeos eram assassinados, eles bebiam muito, eles eram muito violentos, havia muita matança. Então ela ia explicando a poligamia também, e ela ia explicando, né? Ela estava no meio deles, vivia com eles, ensinava a eles, mas ela mostrava alguns dos costumes, que eram costumes da tribo, rituais das tribos, não agradavam a Deus. Outra luta de Mary também era fazer com que escola e igreja, o Estado, eles caminhassem juntos. E ela batalhou muito para que as pessoas aprendessem a ler, para que elas mesmas pudessem aprender a Bíblia e passar o ensinamento para outras pessoas. E ela vivia isso, né? Fazendo isso, juntando escola com igreja, família, para que as pessoas tivessem um bom futuro. E ela, por conta desse ótimo trabalho dela em junção de escola, igreja e Estado, um dia ela foi chamada e ela foi condecorada, né? Tinha um nome naquela época, mas para trazer para os nossos dias, ela foi condecorada, foi nomeada juíza de toda a região ali onde ela morava, por causa desse ótimo trabalho e empenho que ela tinha com o povo africano. E ela própria, depois de muitos anos de trabalho, ela tinha direito, assim como ainda é hoje em alguns campos missionários, ela tinha direito de tirar um tempo de folga, né, umas férias, mas ela, por mais que ela tinha esse direito, ela não se saciou, se deu por satisfeita, e então ela usou o seu próprio dinheiro e o seu próprio tempo de férias para, assim como Davi, arrumar mais lugares, adentrar mais na África, para que mais pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus. Então, mesmo no descanso, ela se doou para que o nome do Senhor fosse conhecido. Ela tinha também uma casa chamada Casa de Segurança e Refúgio, onde muitas crianças que eram abandonadas foram adotadas por ela, onde viúvas e até mesmo escravos que não tinham onde morar, o que fazer, encontravam então segurança e refúgio. E era uma ótima oportunidade que ela tinha de ministrar a palavra de Deus. Então ela salvou muitas crianças, mostrando misericórdia, mostrando o amor. A história dela nos conta que
Uma vez, um dos filhos adotivos dela chegou para ela e disse: Mamãe, vamos correr. E ela tinha entendido que havia nascido, então, um casal, né, de gêmeos em uma tribo. E ela correu para poder salvar aquelas crianças e aquela mãe. Que, como eu disse no começo do vídeo, um dos rituais, um dos costumes do povo naquela época é que se nascesse crianças gêmeas, significava que ou as duas ou uma delas eram o diabo encarnado. Então elas matavam aquelas crianças para acabar com o mal. E essa mulher salvou muitas crianças com a sua misericórdia, com o seu amor, de serem mortas, porque ela sabia que Deus amava a todos. E aos poucos ela foi ensinando os homens a beberem menos, não serem bêbados, não serem violentos, não serem homens que matavam por causa de costumes, mas transformou a vida de muitas pessoas. Então eu me lembrei, né, falando sobre a misericórdia dessa mulher, lá eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mary morreu com 76 anos, vítima de doença. Ela teve febre e muita diarreia, e com tanta umidade de 76 anos, trabalhando na África, muitas vezes sozinha, ela acabou falecendo. Mas ela agiu com misericórdia e ela também alcançou misericórdia. Que nós venhamos seguir este exemplo, né? Que nós possamos ser cristãos misericordiosos, cristãos que demonstram amor sem olhar a quem, cristãos que decidem olhar para a história de alguém. Eu sempre falo aqui, né? Que o próximo pode ser você. Não, como eu já disse também algumas vezes, não para que nós venhamos ser glorificados, mas que a gente não sabe quem vai ler a nossa história depois. Podem ser até mesmo hoje os nossos filhos e familiares, mas que assim como Mary teve a sua vida transformada por descobrir a vida de Davi Livingstone, que a gente também, nós cristãos, venhamos ser reconhecidos por bons atos, por sermos misericordiosos, pacificadores, amantes do Senhor e da causa do Senhor. Que Deus possa encontrar em mim e em você pessoas que possam tirar outras do erro e do fracasso e do inimigo. Amém? Que Deus abençoe e que nós venhamos ser crentes misericordiosos. E para não perder o costume, que nós venhamos aprender mais e mais sobre homens e mulheres que fizeram história, crendo que Deus pode nos usar e o próximo podemos ser nós. Que Deus abençoe e até semana que vem.